Salve família Tricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos. Mais um vídeo para a gente falar de São Paulo. Giro de notícias para informar você sobre as categorias de base do São Paulo, Sub-15, Sub-17 e Sub-19, e também as informações do Tricolor. O São Paulo que folgou neste domingo, volta a treinar na segunda-feira, de olho na Libertadores, a estreia contra o Trajeres. No dia 4 de abril, o São Paulo visita aí o time argentino para disputar o primeiro jogo pela Copa Libertadores 2024. Informações também sobre o arroz com feijão do Dorival, que está fazendo falta no São Paulo. As informações de Arboleda no banco, a gente vai falar sobre isso. E também as informações aí sobre o Tricolor, né? Informações sobre a torcida também. Cai a taxa de sócios torcedores em 12%. Por que isso está acontecendo? E as informações também do São Paulo no geral a gente vai conferir. Muito obrigado pela sua presença, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações também, que é importante para você receber os vídeos. E para você concorrer a produtos oficiais do São Paulo, se inscreve, deixa o like, comente, que é muito importante, e você já entra para a lista de sorteados. Muito obrigado pela presença e vamos de informação. Primeiro a gente vai falar aí da Dallas Cup, categoria Sub-19. O São Paulo Futebol Clube está na Europa para disputar a Dallas Cup e de olho em alguns jogadores, né? A notícia é que tem vários avaliadores, captadores de atleta de várias empresas, né, e agências de clubes internacionais sobre estes jogos, né, das categorias de base, principalmente nessa idade aí, né, sub-17, sub-19, né, sub-20. E aí os jogadores que estão aí inscritos para a Dallas Cup. O São Paulo que já foi campeão em várias oportunidades e agora está na Europa para disputar mais jogos pela Dallas Cup, né? O São Paulo que jogou já praticamente aí, né? O São Paulo que jogou aí contra o Eintracht Frankfurt, né? Eu acredito que é esse o nome mesmo, né? E venceu aí por 3-2. Os gols marcados pelo Alves de pênalti, também pelo Paulinho e pelo Rian Francisco. E o Rian Francisco, que é um jogador que tem boa visibilidade aí no mercado da bola, e tem muita gente de olho já nesse garoto, né? Só as informações aí do São Paulo Futebol Clube, vencendo por 3-2 na estreia da Dallas Cup. O São Paulo, galera, já foi campeão em várias oportunidades aí, né? Deixa eu passar aqui os campeonatos aí, as datas aí, né? Que o São Paulo já foi campeão, né? Ó. Então o clube já faturou a competição em 3 vezes, em 1995, 2007 e 2009. E joga o campeonato pela 8ª vez, né? Então o São Paulo que tem aí um bom retrospecto aí na Dallas Cup, né, nas categorias Sub-19. O São Paulo está no grupo A, na categoria do Sub-19 aí, ó, tem o Eintracht Frankfurt, né, da Alemanha, tem o Monterrey do México, o Toronto FC e o Academy. Além disso, né, ainda formam a chave pelo grupo B, o Fulham da Inglaterra, o Tigres do México, a Liga Desportiva Alajuelense e também o Dallas FC dos Estados Unidos, né? Onde está acontecendo... e o Dallas FC aí dos Estados Unidos, né? Além disso, também tem, pelo grupo C aí, o Santos Laguna do México, o Botafogo e o Louis City também. Além disso, completam o grupo C, né? Todos esses clubes aí. Então, a final acontece no dia 31, é um domingo, e a gente vai falar ainda sobre a Dallas Cup e eu vou informar você sobre estes jogos, né? Informação também sobre, galera, o Campeonato Paulista de Base, Sub-15, Sub-17, tem vários bons meninos aí também, alguns jogadores que já são promessa nas categorias, né? E o Sub-15 e o Sub-17 conhecem aí a tabela da primeira fase do Campeonato Paulista, o São Paulo que tem um bom time, e vamos torcer para o Tricolor também nas categorias de base. Os jogos do Sub-15, né, a partir do dia 6 de abril aí, ó, os jogos todos às 9 horas da manhã, Audax em São Paulo, depois 13, São Paulo e Oeste, dia 20 aí, tem o Clube Vital Academia e São Paulo no dia 27, São Paulo e Referência no dia 4 de maio. Osasco e São Paulo, depois os jogos de maio, no dia 11, São Paulo e Audax, jogo de volta, dia 18, Oeste e São Paulo, e no dia 25 aí, de maio, São Paulo e o Clube Vital Academia. No dia 1º, já em junho, Referência e São Paulo, e no dia 8, São Paulo e Osasco, o jogo que aí acontece em Cotia, né? As datas do Sub-15 e datas aí também do Sub-17, a partir do dia 6 também os jogos que acontecem nos mesmos dias
da categoria Sub-15, só que são os jogos às 11 horas da manhã, né? Audax e São Paulo, depois São Paulo e Oeste, Clube Vital Academia e São Paulo e Referência, Osasco e São Paulo e Audax e Oeste e São Paulo. São os confrontos aí pelo Paulista, Sub-15 e Sub-17. E para a gente falar também, galera, das informações da torcida, né? Após alguns tropeços, a fase que piorou não vem muito bem. Após a conquista da Supercopa Rei, o São Paulo acabou tendo vários resultados ruins no Paulista e a situação do Carpini começa a piorar, né? Aumenta cada vez que algum técnico aparece no mercado, aumenta a pressão da torcida sobre o Thiago Carpini. Mais de 90% dos torcedores estão contrários aí à permanência do técnico. A gente vai falar também sobre essas informações no vídeo de segunda-feira. Nesta semana tem live papo reto aqui no canal para a gente conferir aí as informações de técnicos que podem chegar para o São Paulo. Para a gente falar também desse problema da torcida, eu quero compartilhar aqui com você, né? O São Paulo perde cerca de 12% de sócios torcedores em 6 meses após o pico que teve na Copa do Brasil. Se você não se lembra, né? Na final da Copa do Brasil, o pico de sócio torcedor aumentou de uma forma muito grande, porque o São Paulo aumentou o valor dos ingressos e para comprar os ingressos para a final, você tinha que ser ali o sócio torcedor da primeira qualidade, né? O mais caro ali. Então você tinha que aderir ao sócio torcedor para conseguir comprar ingresso. Muita gente acabou mudando de plano, indo para o plano diamante, né? E foi indo, mudando bastante aí. O São Paulo que fez uma melhora no plano sócio-torcedor, mas ainda está bem longe do ideal que a gente espera, né? E agora acabou perdendo aí cerca de 12% do número de sócios torcedores. A fase não ajuda e também os benefícios que poderiam acontecer também não ajudam. O São Paulo, que no brasileiro é apenas aí aproximadamente o 9º colocado em número de sócios torcedores, né? Uma faixa aí mais ou menos de 46 mil torcedores, mas com essa queda de 2% já deve ter diminuído um pouco, né? O São Paulo não tem a transparência de passar isso pra gente, mas é mais ou menos essa faixa aí de 46 mil torcedores, né? Então, a informação que tá aqui no GE, a apuração aí da redação do GE, atualizada há pouco tempo, né? O clube que tem uma grande média de público, a torcida que vai até o estádio e apoia, mas o São Paulo aí, ó, acabou perdendo esses 12%, né? Na íntegra, o clube registrou cerca de 54.987 membros na última sexta-feira, de acordo com o site aí do programa. Mas na publicação dada aí, né, pelo levantamento de ranking de sócios torcedores, o São Paulo estava com apenas 46 mil. Aí tem aquela questão de adimplentes, de inadimplentes, torcedores inscritos, né? E aí vai mudando um pouquinho isso daí, mas é mais ou menos nessa faixa. Cerca de 8.058 sócios torcedores a menos aí, com a referência para a Copa do Brasil, né? Então, cerca de 8.058 sócios torcedores a menos do que o pico registrado no final de setembro, quando foi a final da Copa do Brasil. Então, o São Paulo que chegou a 63.045 sócios, agora acaba caindo aí para esses 54 mil, né? O número atual, por outro lado, significativamente maior do que registrado há um ano atrás, né? No final de março, era de 40.272 sócios. E aí, de lá para cá, o São Paulo teve um aumento de 36% no número de sócios torcedores. Então, no início aí de 2023, o São Paulo tinha em torno de 40.272 sócios torcedores. E aí o São Paulo teve uma boa fase com o Dorival, foi melhorando ali na Copa do Brasil. Acabou chegando o pico de setembro, que teve esse aumento significativo aí, né? De sócios torcedores, de 40.272 foi para 63.045. E agora, com essa fase que vem piorando, e também após o pico da Copa do Brasil, né? Que os torcedores compraram ingresso para assistir a final, o São Paulo perde aí cerca de 8.058 torcedores, né? Sócios torcedores. Uma faixa aí de 12% a menos do que tinha no final do ano passado. Agora, é um grande problema porque o Paulista reflete
aí na torcida. A torcida acaba desanimando, acaba perdendo a confiança, né, no treinador, no time, acaba vendo também algumas besteiras da diretoria e aí acaba cancelando o sócio torcedor. Além disso também a gente pode atribuir esse pequeno, esses 12% a menos, né, essa questão à final da Copa do Brasil. Então o sócio torcedor comprou ali, se associou, comprou o ingresso, foi para a final e agora de repente o cara já não precisa mais e aí ele acaba baixando o plano ou acaba cancelando, né? É começo de ano, muitos problemas financeiros, né? A gente sabe que a situação não é fácil. Eu sou sócio torcedor, mas não sou das categorias maiores aí, sou do plano vermelho, né? Bem antigo aí, então, na minha opinião, para mim também, que moro no interior do estado de São Paulo, que tem uma grande dificuldade para ir no estádio, às vezes não compensa você ter aquele sócio torcedor mais, né, mais alto. Então, é mais ou menos isso daí. A gente ajuda o São Paulo da maneira que pode, da maneira que tem condições, e é mais ou menos assim que a gente pensa, né? Infelizmente, esse problema também pode estar atrelado à questão esportiva do São Paulo e a gente vai esperar para ver se vai ter alguma mudança, né? O fato é que se tem bom elenco, bons jogadores e se o plano é melhor, a torcida do São Paulo ela vai aderir ao plano sócio-torcedor. Por quê? O São Paulo tem a melhor média de público agora, no início desse ano, de todo o Brasil aí, né? O São Paulo é o primeiro, tem a melhor média de público. E então, se você tem essa média, que é uma média alta e é uma média muito boa, é claro que a maioria vai aderir ao plano sócio-torcedor. Só que tem que ter um plano melhor. A presidência do Júlio Casares aí e a gestão do São Paulo precisa pensar em todos os torcedores, né? Informações também sobre os destaques aí da data FIFA, galera. O arroz com feijão do Dorival está fazendo falta no São Paulo e já organizou a seleção brasileira. A seleção brasileira que era um catado perdido, completamente, vamos colocar aí, né, um catado desmontado, né, sem ninguém ali, jogadores perdidos em campo, não tinha sistema, não tinha nada com o Diniz. Agora, com o Dorival, o feijão com arroz simples acabou dando um bom resultado e o Brasil venceu aí a Inglaterra por 1-0. Muitas críticas aí ao Dorival, por ele ser um cara pragmático, um cara que não tem nada diferente, mas bons elogios também por grande parte da mídia, é que o Dorival tem feito o arroz com feijão e é o que precisa para mexer com o Brasil, para tentar ali trazer uma estrutura para o time, né? Tentar organizar o Brasil, aquilo que não víamos com o técnico Fernando Diniz. E agora, o feijão com arroz do Dorival na seleção faz falta no São Paulo, porque muitos diziam, né, que o Dorival ia regredir na carreira, saindo do Flamengo e indo para o São Paulo. E graças a Deus aí, né, no passado, o presidente da CBF, o Edinaldo, né, não convocou, não trouxe o Dorival, não levou o Dorival para a CBF naquele momento, após ele sair do Flamengo. E aí o São Paulo acabou fechando com o Dorival. Após aí o retorno, né, do presidente da CBF, ele acabou chamando o técnico Dorival. O que foi bom pra gente é que foi depois da Copa do Brasil. E o Dorival, no feijão com arroz, venceu a Copa do Brasil e também aí ganhou mais créditos. E aí acabou chegando a seleção. Parabéns ao Dorival pela vitória em cima da Inglaterra, pelo ajuste que fez aí na seleção brasileira. E agora, infelizmente, a gente tem que achar outro feijão com arroz, porque o do Dorival está servindo a seleção. Para a gente falar de dois jogadores e fechar o vídeo aqui também nas informações, James Rodrigues foi o destaque aí, né, da data FIFA até o momento pela Colômbia. Ainda tem jogos aí para depois retornar. E o Arboleda, que virou banco na seleção equatoriana, né? A seleção equatoriana que saiu no sistema 3-4-3 e perdeu da Itália, né, por 2-0. E o Arboleda foi banco aí, né? E até o Félix Torres, o jogador que é do Corinthians, o Corinthians pagou cerca de 31 milhões no jogador aí, jogou como titular, o Arboleda estava no banco. Não dá pra gente saber se houve algum problema muscular com o Arboleda, não foi divulgado nada até o momento. E não dá para saber se é uma questão técnica, mas a gente vai buscar a informação e vai atualizar você aí nesta segunda-feira. Sobre o James Rodrigues, é um bom jogador, causou bastante polêmica aí essa semana com a atuação pela Colômbia, né, pela seleção, e agora põe mais uma
pulga atrás da orelha do Thiago Carpini e aumenta a pressão ainda mais sobre a escalação do James Rodrigues, né? Já foi dito aí pelo técnico Nestor Lorenzo da Colômbia que o James Rodrigues precisa de mais minutos, ficou no banco porque estava fora de ritmo, vinha jogando pouco e aumentou ainda mais a pressão para cima do Thiago Carpini, as falas do técnico da Colômbia. São as informações do São Paulo Futebol Clube neste domingo, para atualizar você na noite deste final de semana, desse domingo, né? Domingo bem chuvoso aqui em Pirassununga, um friozinho aí bem leve, né? Mas a gente fecha a semana aqui, fecha o final de semana e já abre com a live Papo Reto Tricolor nesta segunda para atualizar você e para falar da temporada. A gente vai colocar aqui os jogos do Brasileirão, a Libertadores e aquilo que o São Paulo deve focar no restante da temporada. Muito obrigado pela presença, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, um forte abraço para você. O São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve Tricolor paulista, valeu!